Eu quero compartilhar ao seu coração a palavra, queridos. Na realidade, quero fazer a leitura do Salmo 23. E o Salmo 23, assim como toda a Escritura, cada trecho da Escritura que nós lemos, ele sempre tem um contexto, né? Tem algo que envolve aquele momento. Eu quero extrair do Salmo 23 aqui algumas verdades que envolvem, né? A constituição do Salmo 23, né, quando ele foi elaborado, né, quando ele foi composto. E na realidade os salmos eles são cânticos, né? E Davi, ele compõe então o Salmo 23 a partir de experiências da sua própria vida, e nós vamos ver aqui, identificar aqui algumas verdades a respeito, né, dessas verdades envolvendo a vida de Davi, do rei Davi. E nós vamos extrair para nós alguns ensinamentos. Então eu quero começar fazendo a leitura do Salmo 23, e nós vamos caminhar aqui em cima de algumas verdades, em cima de alguns valores para abençoar a minha e a sua vida. Amém, queridos? Então o Salmo 23, ele diz assim, acompanhem comigo a leitura, por gentileza. Eu vou ler aqui na minha tradução, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por gentileza, queridos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, graças te damos, Pai, louvamos o teu nome, exaltamos a ti, Senhor. Pai, obrigado por nos amar de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão especial. Paizinho querido, cada dia que nós existimos sobre a terra, que nós vivemos sobre a terra, nós sentimos esse amor, nós desfrutamos desse amor. Nós sabemos que o Senhor nos ama, porque Ele é percebido, Paizinho querido, em nossas vidas, Pai. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado, Paizinho querido, pelo lugar onde moramos, Paizinho querido, essa cidade maravilhosa. Deus, obrigado pelo trabalho, pelo emprego que o Senhor nos deu, pela renda que temos, Paizinho querido. Obrigado pelas conquistas que obtivemos. Obrigado pela nossa família, filhos. Paizinho querido, obrigado, Pai, por esta igreja, pelos irmãos que temos, Paizinho querido. Obrigado, Deus, pela comunhão que o Senhor nos permite ter. Deus, obrigado pela unidade, Paizinho querido. Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso. Quantos presentes maravilhosos nós recebemos do Senhor, desfrutamos deles, Paizinho querido. São presentes, são dádivas extraordinárias. Pai, nós sabemos que muitas pessoas desejariam ter o que nós temos e não têm, Paizinho querido. Elas carecem, elas passam necessidade. Nós desfrutamos da tua bondade, Pai. Senhor, uma dessas dádivas maravilhosas do Senhor é a tua palavra. Nós queremos, Pai, desfrutar, ó Deus, da bênção que é conhecer a tua palavra, viver a tua palavra, experimentar as verdades e os valores da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que o teu Espírito nesta noite nos capacite, ó Deus, para ensinar, para aprendermos a respeito das tuas palavras. Esta é a porção que o Senhor separou para as nossas vidas neste dia, nessa semana. Nós queremos nos alimentar, Paizinho querido, dessa verdade maravilhosa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa semana nós estamos retornando, né, com os nossos grupos familiares, e o Salmo 23, quando nós olhamos a verdade do Salmo 23, nós não conseguimos absolutamente, né, por mais que a gente tente aqui esvaziar as revelações que estão contidas nesse único salmo, no Salmo 23. Imagina nas Escrituras. Hoje nós queremos pegar um pouquinho aqui dessas verdades, queremos descobrir algumas verdades a respeito desse salmo, e
o objetivo, queridos, é nós sermos alimentados pela verdade que está inserida nessa porção santa no Salmo 23, porque quando o rei Davi escreve o Salmo 23, ele, na realidade, o Salmo 23 é como se fosse a biografia da vida de Davi. Ele revela que um momento da vida dele, ele revela que uma porção, eu posso até dizer uma porção seleta da vida dele. Ele pega assim o que tem de mais precioso, de experiências que ele teve em sua vida, ele condensa aqui de uma forma assim muito, muito sábia. E quando nós examinamos essas escrituras, queridos, nós descobrimos aqui verdades maravilhosas a respeito desse salmo, e nós podemos perceber que ao compor esse salmo, o rei Davi, acima de tudo, ele revela a bondade de Deus, o favor de Deus na vida dele. Ele procura colocar aqui uma parte da vida dele, uma fase da vida dele, na qual ele procura demonstrar uma face de Deus que talvez muitos de nós não conheçamos, mas que é importante nós entendermos no nosso relacionamento com Deus, os meios e os modos, como Deus se relaciona conosco. Eu quero usar como título dessa palavra a provisão celestial no nosso relacionamento com Deus. No meu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus. Quando o rei Davi escreve esse salmo, queridos, ele escreveu porque ele identificou algo, ele percebeu algo, e quando nós fazemos a leitura, nós percebemos que ele percebeu. Nós identificamos que ele conseguiu aqui descobrir em Deus algo maravilhoso. Ele diz assim, o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele iniciou a sua carreira, a sua vida, pastoreando ovelhas. E quando nós olhamos, por exemplo, em 1 Samuel, quando ali descreve a luta de Davi com Golias, quando ele vai ao rei Saul, ele diz assim, olha, o teu servo, quando o leão ou o urso tomava uma das ovelhinhas, eu ia na direção deles, eu arrancava a ovelhinha da boca deles, o feria e o matava. Aí ele ainda diz que ele tomava um leão pela barba, feria o leão e o matava. Muito provavelmente, uma ovelhinha na boca de um leão, uma simples mordida do leão já tiraria a vida da ovelhinha ou causaria um dano muito grande. Mesmo assim, mesmo morta ou ferida, ele arriscava a vida dele, ele não deixava que a ovelhinha dele virasse alimento do leão. Ele colocava a vida em risco dele em favor das ovelhinhas. E ele começa a perceber, pastoreando ovelhas, ele começa a perceber, queridos, que o mesmo trato, o mesmo tipo de trato que ele dava para as ovelhas, o mesmo tipo de cuidado que ele dava para as suas ovelhas, ele começou a perceber que era também o mesmo trato que Deus dedicava a ele. Ele percebeu o seguinte, puxa, eu amo as minhas ovelhinhas, eu dou a minha vida por elas, só que Deus também dá a vida dele por mim, Deus também cuida de mim, Ele também me pastoreia. Ele começou a perceber que, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele pega o mesmo modelo que ele aplicava, de pastoreio, de cuidado, ele começa a perceber que os mesmos sentimentos de proteção que ele tinha sobre as suas ovelhas, ele começa a perceber que Deus tinha em relação a ele. E ele escreve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele segue dizendo assim, deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, o que ele fazia com as ovelhas, ele escreve o salmo dizendo que Deus também fazia com ele. A principal necessidade de uma ovelha, ou as principais necessidades de uma ovelha, é pasto verde e água tranquila. Uma ovelha, ela não precisa
muita coisa além disso. E Davi, ele estava sempre preocupado. Então ele trazia as ovelhas para o pasto num dia, ele ficava ali pastoreando, cuidando delas, mas ele já estava percebendo no dia seguinte onde ele levaria elas, porque todos os dias ele tinha que providenciar para elas pasto verde. Todos os dias ele tinha que providenciar para elas águas tranquilas. Alguns animais, inclusive a ovelha, ela não bebe água num lugar onde a água é corrente. Ela precisa beber água onde a água é parada, senão ela não bebe água. Ela até morre de sede, mas ela não bebe água. Tem que ser água tranquila, tem que ser água parada. Então Davi, ele não só tinha que procurar água, mas ele tinha que procurar um lugar onde as águas fossem tranquilas. E aí ele começa a fazer essa conexão entre o tratamento que Deus dedicava a ele e o tratamento que ele dedicava às suas ovelhas. Dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele começa, quando ele fala, por exemplo, que ele enfrentava o leão, que ele enfrentava o urso, ele estava aplicando o modo de justiça dele em favor das suas ovelhas, entendendo que, assim como ele arriscava a vida dele, como ele fazia tudo o necessário para preservar a vida das ovelhas, Deus também fazia todo o necessário para que a vida dele fosse preservada, porque quando ele está escrevendo os Salmos, ele já viveu esses momentos da vida dele, ele já passou esses momentos. E em muitos momentos da vida dele, ele correu risco de vida, em vários momentos. Ele disse: puxa, eu passei risco de vida, sofri risco de ser morto, mas em cada um desses momentos, o meu pastor cuidou de mim, o meu pastor guardou a minha vida. Queridos, agora vamos trazer essa realidade e aplicá-la na nossa vida. Como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta? Que tipo de relacionamento nós temos dedicado a elas? Lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e ele pergunta assim: Caim, onde está o teu irmão? E Caim responde para Deus o seguinte: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Qual era a resposta de Deus para ele? Sim, você é guardador do seu irmão. Você deveria cuidar dele, não matá-lo, como você fez, Você sabia que Deus coloca pessoas ao nosso lado para nós sermos guardadores da vida delas? Posso ouvir um amém? Você sabia que Deus coloca pessoas à nossa volta para nós sermos pastores da vida delas? E aí, queridos, aqui é que está o mistério. A forma como nós nos relacionamos com as nossas ovelhas, ela reproduzirá proporcionalmente o tipo de tratamento que Deus nos dará. Davi, ele começa a perceber, ele começa a compor o salmo e começa a vir as revelações de Deus para ele. Mas, Davi, lembra quando você cuidava das ovelhinhas lá? Lembra? Quando você era o pastor dela, assim, daquela mesma forma, eu também era o teu pastor. E essas revelações começam a vir a ele, e ele vai então reproduzindo no Salmo essas verdades. Eu quero colocar aqui 3 pensamentos, queridos, que o nosso relacionamento com Deus precisa gerar no nosso coração. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa imprimir no nosso coração algumas verdades em relação a Deus, para que nós possamos, assim como Davi, caminhar
com essa mesma segurança, com essa mesma convicção, com essa mesma certeza que Davi tinha do seu Deus, quando ele afirma, eu consigo imaginar, querido, ele escrevendo isso, mas não apenas procurando palavras bonitas para expressar o salmo. Ele escreve afirmando com muita convicção, ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Porque ele diz assim como eu fazia de tudo para que as minhas ovelhinhas nada faltasse para elas, assim como eu sei o sentimento que eu tinha dentro do meu coração, quando eu via uma ovelhinha passando a necessidade, o empenho, o comprometimento da minha parte, para poder fazer com que aquela ovelhinha fosse suprida na sua necessidade, da mesma forma eu percebo que Deus faz por mim. Então, o Senhor é o meu pastor. Queridos, nós somos amados pelos nossos pais, nós somos amados pelos nossos amigos. E eu prometo, eu juro para vocês que eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo, tá? Mas existe um amor extraordinário, queridos, que é o amor do pastor pelas suas ovelhinhas. Eu amo vocês. O Senhor é o meu pastor. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do pastoreio de Deus na nossa vida. Como que Ele aplica esse pastoreio em nossas vidas? Como que Ele faz esse tipo de pastoreio chegar até nós, nos sentirmos seguros por esse sentimento de paternidade. Deus pastoreando a minha vida, Deus pastoreando a sua vida. Quando nós entendemos no nosso relacionamento com Deus que Ele cuida com toda atenção de nós, então o primeiro pensamento no meu relacionamento com Deus, como que eu o vejo? Como que Davi o via? Davi via o seu Deus como aquele que supre as nossas necessidades. O Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, convenhamos, faz assim uma reflexão, né? Aquela reflexão rápida, mas precisa, minuciosa. O que nos tem faltado? Que tipo de necessidade você tem passado? Ah, pastor, a minha conta bancária, ela está meia... Isso é porque Deus não supriu ou porque você não administrou corretamente o recurso que chega na sua mão? Ah, pastor, eu achava que a minha conta era... Não é Deus não. Você que tem que administrar ela. Quando nós afirmamos isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, na minha casa faltou arroz essa semana. O seu Deus é do tamanho do arroz que faltou. Pastor, faltou uma lata de azeite. O seu Deus é do tamanho da lata de azeite. Quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, queridos, toda a provisão celestial para as nossas vidas, ela virá da parte de Deus, quando nós temos no nosso coração essa convicção, essa certeza. O Senhor é o meu pastor. Diga assim comigo: o meu Deus é o Deus que supre todas as minhas necessidades. Davi havia percebido que o mesmo cuidado que ele tinha em suprir a necessidade das suas ovelhas, assim também o Senhor lhe supria as suas necessidades. Ele começou a perceber esse relacionamento que Deus tinha com ele. Ele entende isso. Ele sobe um pouquinho o nível de compreensão dele. Ele começa a perceber
que o relacionamento de Deus com ele colocava a condição espiritual dele um pouquinho mais elevada daquilo que talvez ele entendesse por Deus. Porque Deus, queridos, ele se revela a nós. Deus se revela a nós através das experiências simples que nós temos no nosso dia a dia. Se nós prestarmos atenção, se nós pararmos um pouquinho, se nós compusermos um Salmo 23 da nossa vida, nós vamos perceber que existem detalhes na nossa vida, no nosso dia a dia, que Deus está nos abençoando, que Deus está relacionando-se conosco, e muitas vezes nós não percebemos. Se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte: filho, escreve um Salmo 23 da sua vida. Escreve um Salmo 23 da sua vida. Como nós iniciaríamos? Como seria a composição desse Salmo 23 na minha vida e na sua vida? Sabe, queridos, essa afirmação, esse entendimento, ele revela para mim e para você o tamanho do Deus que está dentro do nosso coração. Davi começou a perceber, queridos, que existiam verdades e valores no relacionamento dele com Deus, nos detalhes simples do seu cotidiano, que o fez perceber que a dimensão de Deus na sua vida era muito maior do que ele imaginava. Ele começa a perceber então que aquele que cuidava dele, aquele que guardava ele, tinha uma dimensão muito maior do que aquela que ele talvez tenha percebido inicialmente. Meu Deus é muito grande, meu Deus é grande demais, meu Deus é maravilhoso, é tremendo demais. E ele olhou para mim e ele se interessou por mim. Você sabia que Deus fala com você todos os dias? Você sabia que Deus fala com você todos os dias? Queridos, pastor, comigo ele não fala. Fala. Eu afirmo isso, ele fala. Talvez, queridos, o nosso ouvido não esteja tão afinado para ouvi-lo, mas que ele fala conosco todos os dias, ele fala. Ele fala através das coisas mais simples que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele fala através dos relacionamentos. Ele fala através de algumas pessoas que nos procuram, pessoas com quem nos relacionamos. Ele fala. Ele fala conosco. Ele dá mostras da grandeza dele. O problema é que muitas vezes nós não percebemos isso. E o tamanho de Deus, ele vai diminuindo, e daí, na hora de declararmos essa verdade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, pastor, faltou azeite lá em casa, faltou arroz. Nós diminuímos o tamanho de Deus no nosso coração e o consideramos o tamanho da nossa falta. Agora, quando nós afirmamos com toda a convicção, o Deus que eu tenho conhecido, Ele é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar. Ele diz: refrigera a minha alma. Queridos, a nossa alma, ela tem uma vida própria, né? Nossa alma, ela precisa ouvir ordens nossas. O próprio Davi, ele fala para a alma dele, né? Ó minha alma, porque te afliges dentro de mim. Espera em Deus. Te aquieta.
E ela por um tempo assim, ela fica, depois ela vem de novo. A nossa alma, queridos, ela precisa de um refrigério. Ela precisa de um refrigério. Existem algumas pessoas, talvez você já tenha tido essa experiência, mas não levanta a mão, não se manifesta, fica bem quietinho, senão é capaz da pessoa do lado perceber alguma coisa, né? Existem pessoas que às vezes elas têm algumas reações e nós sabemos que a alma dela precisa de um refrigério. Deus, o Senhor refrigerou a minha alma, agora dá um jeito no meu irmão ali, refrigera um pouquinho a alma dele também, dá um sossego para ele. Nós precisamos, queridos, desse refrigério na nossa alma, é uma necessidade nossa. Senão nós vivemos a nossa vida de forma angustiante. Existem momentos que a gente quase briga com alguém dentro de nós mesmos, né? Hoje eu não acordei bom. A nossa alma está ali, sabe? Tentando tirar a nossa paz. Refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Queridos, uma das principais qualidades do mundo chama-se injustiça. O lugar mais injusto que nós podemos conhecer chama-se mundo. O mundo, ele é uma cilada, ele é uma armadilha, né? Para quem conhece, né, quem é mais aqui do litoral, Arapuca. O mundo é uma arapuca. Ele te seduz, ele te chama, ele diz, vem cá, que eu tenho algo para te mostrar, algo maravilhoso, tu vai gostar. E quando a pessoa se aproxima, deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos, né? Eu nasci em 65, tá, queridos? Então eu peguei um período da minha vida que as coisas eram muito diferentes do que eram hoje, né? Então, por exemplo, morava em Tijucas e eu caçava, caçava passarinho. E nós fazíamos uma arapuca, nós mesmos fazíamos uma arapuca, armava ela, e para atrair o passarinho, nós pegávamos uma laranja, um limão, cortávamos no meio, fincávamos ele numa varetinha, e nós colocávamos em volta da arapuca bastante coisa assim. Aparentemente nós imaginávamos que o passarinho olhava para aquilo e achava delicioso, né? Então ele vinha para perto da arapuca, e de repente ele olhava lá debaixo daquele mecanismozinho lá que disparava a arapuca, ele olhava lá e tinha uns grãozinhos lá que ele gostava bastante. Então quando ele pisava em cima do dispositivo lá, a arapuca desarmava e nós pegávamos o passarinho. Agora, graças a Deus, né, eu sou outra pessoa, não faço mais isso, tá, queridos? Depois edita essa parte ali, Taizinha, tira isso dali da coisa. Satanás, ele arma a arapuca, e ele sempre coloca em volta da arapuca algumas coisas que atraem os nossos olhos. Ele faz a mesma coisa com a gente. E nós nos sentimos atraídos por aquelas coisas que Satanás coloca ali que enchem os nossos olhos. E nós vamos nos aproximando da arapuca e de repente nós olhamos, aqui tem algo que eu gostei, aqui tem algo. Você já percebeu que todas as vezes que isso acontece, talvez não aconteça aqui, né, com o nosso pessoal, talvez aconteça em outro lugar, né? Mas todas as vezes que isso acontece, queridos, existe uma voz dizendo no nosso coração, filho, esse caminho não é de Deus, esse caminho não é santo, esse caminho não vai levar a um bom lugar. Quem já experimentou isso? Ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Filho, sai daí, filho, não vai por esse caminho, sai daí. Ele nos guia na vereda da justiça. O versículo 5, agora eu estou pulando aqui para o pensamento número 2, tá? O versículo 5 ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Olha o Salmo 51, queridos. Olha o Salmo 51, nós temos nas Escrituras algumas passagens, e quando nós as examinamos, Salmo 51, 5. O Salmo 51 também é de Davi, o rei Davi que escreve.
No 51:5 ele diz assim: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Queridos, um filho nascido de uma condição normal, ele nasce em iniquidade? Um filho nascido em condição normal, ele nasce em pecado? Não. Ninguém nasce. Um casal casa, tem relacionamento, gera um filho e está tudo certo. Deus fez dessa forma. Mas Davi, ele escreve, ele revela nesse salmo, ele expõe algo que está dentro do coração dele. Ele manifesta escrevendo: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Embora a palavra de Deus, né, as Escrituras, elas não afirmem exatamente isso, mas nós podemos subentender, nós podemos entender pelas Escrituras que Davi era um filho de um relacionamento extraconjugal que Jessé teve. Tanto é que quando Samuel vai na casa dele ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel, Davi não estava junto. Os 7 filhos dele, talvez os oficiais, estavam ali. Mas Davi não estava. Quando o Samuel termina de examinar os seus 7 filhos, ele chega para Jessé e diz assim: acabaram-se os teus filhos? Eles: não, tem mais um. Você tem mais um filho que não estava aqui, né? Tem mais um. Então manda chamá-lo. Ele fazia questão, queridos, de deixar esse filho meio escondidinho, meio lá no canto, meio cuidando das ovelhinhas lá no pasto. Ele não misturava esse filho com os outros 7. Então, quando ele chega na casa, Davi, eles vão chamá-lo no campo. Ele chega ali ainda com roupinha de pastor, com cheiro de ovelha, meio sujinho ainda, limpando a mão assim na roupa dele. Eles: me chamaram. Deus fala para Samuel: é ele mesmo, pode ungí-lo. Aí Samuel toma o vaso de azeite, derrama azeite sobre Davi. Ele provavelmente orou ali declarando, Senhor, está na tua presença aquele que será o próximo rei de Israel, aquele que o Senhor levantou para substituir Saul. Depois que ele termina de ungir Davi, ele fala para Davi o seguinte: Davi, escolhe o lugar que você quiser na mesa. Tem uma mesa posta, uma mesa abundante e bem preparada. Ele vai lá, ele escolhe o melhor lugar, provavelmente mais perto ali de onde estava o cordeiro ali preparadinho, estava ao alcance da mão dele. Ele vai lá, senta lá. E aí então alguém vem e serve a taça dele. E ele serve a taça até transbordar. Se sobrar, os outros tomam, mas primeiro enche a taça de Davi. Transborda a taça dele. E os irmãos dele viram isso. E muito provavelmente os irmãos que viram isso, eles ficaram meio indignados, porque eles ficavam imaginando o seguinte: puxa, aquele lugar é para ser meu, eu sou filho de Jessé. Esse é um bastardo. Ele não é filho do meu pai. Só que aqui tem algo extremamente maravilhoso, queridos. O mundo está cheio de filhos bastardos, esperando serem buscados, para que Deus possa colocá-los à mesa e assentarem-se com honra na presença do Senhor. Eu não sei quanto a sua vida, mas a minha vida é essa. A minha vida, Deus me tirou, mandou me chamar de um lugar onde eu estava, e fez essa transformação. E Davi então coloca no Salmo 23: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Segundo pensamento, Deus é o Deus que opera a sua justiça. Diga assim comigo: meu Deus
é o Deus que opera a sua justiça. Talvez, queridos, aí na sua vida, de uma forma ou de outra, né? Talvez você se sinta injustiçado pelas circunstâncias da própria vida. Talvez você tenha no seu coração, porque quando Davi escreve o Salmo 51, ele relata aquilo que estava dentro do coração dele, era uma coisa que ele não conseguia esquecer. Talvez já tivesse isso resolvido no seu coração, mas pelo fato dele escrever, identifica, demonstra que aquilo ainda estava no coração dele de alguma forma. Sabe, queridos, existem coisas que nós guardamos dentro do nosso coração, mas Deus quer consertá-las, removendo a injustiça que foi praticada contra as nossas vidas, estabelecendo agora a justiça dele, não a justiça dos homens, a justiça celestial, não a justiça terrena, porque a justiça terrena, ela é injusta, ela não opera, a justiça terrena não opera a verdadeira justiça. Eu tive uma vez só na vida, queridos, uma vez só na vida, uma ação judicial. E quando chegou o dia da audiência, pensa num cara decepcionado com o juiz que julgou a minha causa, ele não olhava nos meus olhos. Ele expediu uma sentença sem olhar para mim. E eu fiquei olhando para ele e disse, essa é a justiça que eu busquei, essa é a justiça que eu procurei. Um juiz iníquo. Não conhecia o processo, não olhou o processo, não conhecia os detalhes do processo. Eu olhei para aquilo e eu me senti assim tão no ambiente assim, sabe? Essa é a justiça do mundo. Eu fui com tanta expectativa achando que eu seria, né, justiçado naquela audiência. O juiz nem na minha cara olhou. Mas Deus, a injustiça do mundo, queridos, ela não opera a justiça de Deus. Nós não podemos esperar justiça de uma justiça corrompida, a justiça do mundo. O nosso Deus é o Deus que opera a verdadeira justiça. Posso ouvir um amém? Davi trazia em seu coração um sentimento de inferioridade em relação aos seus irmãos, sabendo da sua condição familiar. Deus o levanta dentre todos os seus irmãos para colocá-lo dentre eles como alguém a quem Deus estava honrando. Olha isso. Quando o profeta Samuel, queridos, o profeta Samuel, ele era autoridade religiosa de toda a terra. Quando o profeta Samuel chegava na casa de alguém, isso era motivo de grande honra. Quando Jessé recebe Samuel na sua casa, ele prepara um banquete, ele faz, sabe, ele prepara todo o ambiente. E no coração dele estava aquele sentimento, dentre os meus filhos, um deles será o próximo rei de Israel. O menino que era deixado pelo seu pai de escanteio, agora Deus vem e o honra. Quantos Davis nós temos aqui nessa noite que Deus está querendo honrar, queridos? Sabe aquela injustiça que você sofreu? Você não sofreu sozinho, não. Deus acompanhou e Deus está preparando um ambiente para te honrar na presença dos seus inimigos. Aqueles que trapacearam, né? O Senhor, Ele está preparando esse ambiente. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Agora imagina isso. Aquele que era desprezado pelo pai, pelos irmãos, pela família, e talvez por muitas outras pessoas, né? Porque provavelmente Jessé tinha tio, sobrinho, primo, aquela coisa toda a família desprezava ele. Agora Deus o levanta, Deus o separa para ser o próximo rei de Israel. Sabe o que Davi se torna, queridos? Davi se torna o rei do mundo. O rei do mundo.
todos os reinos que existiam sobre a terra naquela ocasião, depois que Davi foi levado ao governo, quando ele se tornou rei de Israel, todos os reinos que existiam sobre a terra, Davi os subjugou. Onde tem um rei que nós ainda não vencemos? O rei tal, vamos lá vencer ele. Ele pegava o seu exército, ele ia até lá, o rei que decidisse enfrentar Davi, ele era derrotado e os seus despojos eram tirados. Aí tinha mais um rei, ele ia lá, vencia aquele rei, derrotava ele, tirava os seus despojos. Aí chegou um momento que os outros reis disseram assim: eu não quero perder para Davi, eu vou fazer aliança com ele. Disse: Davi, eu quero ser teu amigo, eu não quero guerra contigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar impostos para ti, mas por favor, não invada a nossa terra. Disse: tá bom, também serve. Os que ele não venceu, ele os subjugou. Em toda a terra habitada, queridos, em toda a terra habitada, Davi se tornou conhecido. Davi se tornou comandante do mundo, rei do mundo. Olha o que Deus faz com a pessoa. Deus o tira daquela condição de inferioridade, e o traz. O Salmo 23 é uma biografia condensada, talvez, das melhores experiências de Davi. Quem aqui está se identificando com essa verdade aqui, queridos? Sabe, é assim que Deus quer se relacionar conosco. Nenhuma injustiça passa despercebida aos olhos do Senhor. A nossa confiança no Senhor é o caminho para que a justiça dele seja operada em nosso favor. E o terceiro pensamento, queridos, o versículo 6, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia. O que é bondade e misericórdia? O que é bondade e misericórdia? Nós olhamos essa escritura e nós pensamos que bondade e misericórdia é um sentimento do coração de Deus em nosso favor. Deus sente por nós, o coração de Deus olha para nós com bondade e o coração de Deus olha para nós com misericórdia. Não, não é. Deus dá ordens. Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. A Pri leu isso? Foi a Pri? Foi, né, Pri? Salmo 91. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E aí existem anjos no céu, e esses anjos chamados bondade e misericórdia, ele diz assim: vá lá, segue o meu filho, guarda ele, cuida dele, protege ele. Não deixa ele passar, cuida dele. Davi coloca: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, terceiro pensamento: o Deus que nos protege. O Deus que nos protege, diga assim comigo: meu Deus é o Deus que me protege. A nossa proteção está nele, queridos. A nossa proteção é ele, a nossa proteção é o Senhor, a nossa segurança é o Senhor. Nele estamos seguros, nele nos movemos, por ele existimos. Ele é o sentido da nossa existência. A nossa segurança, ela tem a ver com a nossa eternidade. É ele quem garante a nossa eternidade. É ele quem assegura que nós passaremos com ele a nossa eternidade. Estaremos para sempre com ele. Queridos, se hoje nós já experimentamos esse amor maravilhoso de Deus, na condição que nós estamos, no tipo de vida que nós levamos, nós já experimentamos o amor de Deus? Porque ele não nos ama porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos. Nós temos uma vida
se nós colocarmos numa balança ali para fazermos uma avaliação da nossa vida, a nossa vida ela é bem complicadinha. As nossas escolhas, né? Deus não nos ama porque somos bonzinhos. Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. Filho, eu vou te amar. E Ele diz assim: eu vou te amar por toda a eternidade. Quando nós nos despirmos daquilo que é corruptível, como diz a palavra de Deus, né? Do nosso corpo corruptível, quando nós nos despirmos desse corpo corruptível, quando nós estivermos para sempre com Ele na eternidade, nós sempre seremos amados pelo Senhor. Nós estaremos para sempre com Ele, queridos. Lá não haverá mais injustiças, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais lamento, lá não haverá mais choro, pranto, angústia, indignação, injustiça. Nós estaremos para sempre com Ele. Esse entendimento, queridos, nós podemos ter a partir dessa nossa vida. A nossa vida eterna, ela já começou a partir do momento que nós confessamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa eternidade já iniciou. Ela inicia nessa condição. Em um momento nós trocamos de corpo, nós abrimos mão do corpo terreno e assumimos o nosso corpo celestial, cabeludo, bonito, né, magrinho, né? Dá para correr vários quilômetros sem se cansar, né? Dá para subir a estrada da rainha 50 vezes assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É o que Deus tem reservado para nós, queridos. Essa expectativa nós precisamos ter no nosso coração. Meu Pai me ama. Ele está preparando algo maravilhoso para a minha vida. O meu pastor me ama. O Senhor é meu pastor. E Ele está preparando algo maravilhoso para a minha vida, queridos. Nós precisamos nos identificar com essa verdade. Nós precisamos nos incluir, nos inserir nessa verdade, queridos. Tratar as pessoas como nós queremos que Deus nos trate. Amá-las como nós queremos que Deus nos ame. Respeitá-las, orar, abençoá-las, como nós queremos ter o tratamento que nós queremos que Deus nos dê. Essa verdade, ela diz respeito à minha vida e ela diz respeito à sua vida. Eu queria que nós encerrássemos esse culto cantando mais uma vez aquele cântico, né? O último que nós cantamos ali, Pai. Pode ser, queridos? Talvez assim como Davi, você tenha ainda no seu coração algum sentimento escondido, oculto ali em relação, talvez seu pai, talvez alguma pessoa que tenha te entristecido. Talvez você tenha ainda algumas frustrações no seu coração, algum sentimento ali que ainda pesa, para que este salmo seja verdadeiramente algo maravilhoso na sua vida. Eu quero desafiar você nessa noite a abrir o seu coração. Abrir o seu coração. Permitir que Deus se revele na sua vida, se manifeste na sua vida, a ponto de você poder declarar para Deus: o Senhor é o meu pastor, Ele me ama, Ele tem o melhor de si para a minha vida. Eu quero estar na presença dEle, eu quero experimentar o seu amor. Sabe, queridos, a necessidade de amor, às vezes, ela nos adoece. O nosso coração fica adoecido. E aquilo vai sendo levado, vai sendo conduzido. Mas nesta noite, esse pastor que nos ama está aqui, chamando você para caminhar mais pertinho dele, chamando você para conhecê-lo mais
profundamente, para que você possa escrever o Salmo 23 da sua vida, e você possa declarar com toda a convicção: o Senhor é o meu pastor, e nada eu tenho falta. Quando nós estamos na presença dele, queridos, as nossas necessidades, elas se dissipam. A importância da nossa necessidade é extinta, diminuída. Nós não nos preocupamos mais com o que nós não temos, mas nós nos preocupamos com o que nós já temos. Nós começamos a olhar para aquilo que nós conquistamos, e não para aquilo que ainda não está nas nossas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu sei que o Senhor nos deu essa palavra nessa noite, porque alguns dentre nós, Paizinho querido, ainda carrega sentimentos dentro do seu coração, dores dentro do seu coração, feridas dentro do seu coração, grandes ou pequenas, mas carregamos. Queremos tirá-las nesta noite, Paizinho querido, de dentro do nosso coração. Queremos, Paizinho querido, nos libertar dessas dores que carregamos. Sabe, queridos, quando nós ouvimos falar o nome de uma pessoa, e aquele nome traz uma dor no nosso coração, nós ainda temos uma ferida dentro do nosso coração para ser sarada. Talvez você esteja sentindo isso nesse momento. Um nome que você não gosta de ouvir. O Senhor está dando a você nesta noite a oportunidade de ser curado, de ser curada nesta área. Se você deseja realmente, queridos, receber nesta noite a cura, vem aqui à frente. Tome essa decisão. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Nós esperamos aqui. Nós vamos estar aqui, eu, pastora Cristiane, vamos estar aqui. Alguns irmãos a mais se necessitar. Mas se você tem esse sentimento no seu coração, tem um nome que eu não posso ouvir. Talvez alguma experiência negativa que você teve ao longo da sua vida, e isso marcou o seu coração. E talvez como uma mala de viagem pesada, você carrega aquilo consigo para onde vai. A palavra do Senhor, ela declara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar nessa noite o peso que está sobre os teus ombros. Dê um passo, saia do seu lugar. Nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a sua vida. Sim, Deus. Alguns líderes podem vir aqui para nos ajudar, queridos. Alguns líderes do grupo familiar, venham cá. Barabasule Carabataia.